Olá, bem-vindo ao canal da Faculdade BPTech. Acompanhe agora uma aula com o professor convidado Tiago Bordini e mediação da anfitriã institucional Sandra Vilela. O tema é CTI, Cyber Threat Intelligence. Nos últimos 13 anos, eu venho trabalhando focado aí na área de Cyber Threat Intelligence. Hoje eu sou Head de CTI numa empresa aqui em São Paulo. Também já palestrei bastante em eventos nacionais e internacionais, é algo que é uma segunda paixão aí que eu tenho. Criei a primeira pós-graduação de CTI para instituições privadas, que até 2021 não existia nenhuma pós no país na área de CTI. Então, em 2021, o IDESP comprou essa ideia maluca e a gente criou a primeira pós, indo para a 11ª turma. E eventos, como comentei, é a minha grande paixão ainda. Já tenho uma carreira bastante impactada por eventos em diversos momentos. Além disso, quando sobra um tempinho, eu acabo ajudando bastante ali na mentoria do projeto da Cybersecurity Girls, que é um projeto que ajuda a incluir mulheres na área de cibersegurança. Um projeto que eu mentoro desde a primeira turma e ela com bastante carinho aí no meu currículo. Acho que é isso, resumidamente, essa é a trajetória. Então, para começar, Thiago, sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje, como que você define Cyber Threat Intelligence e qual sua distinção principal de outras áreas de segurança cibernética? Olha, essa pergunta é difícil de responder, até porque tem várias definições de CTI, né? Eu vou falar CTI, que é mais fácil do que ficar repetindo sempre Cyber Threat Intelligence, então, quando eu falar CTI, já está mais tranquilo aqui. Eu gosto particularmente de usar uma definição da Carnegie Mellon, que eu acho que eles foram muito felizes na definição da terminologia de CTI ali para a área de cybersecurity, que eles colocam que CTI é o processo da gente adquirir informações, processar isso, analisar, de forma que eu consiga criar capacidades preditivas, né? Ou seja, a gente tentar se antecipar ali as ameaças e, com base nisso, tomar decisões estratégicas. Então, para mim, essa é a melhor definição que, que eu vejo que se encaixa no cenário hoje de CTI. Né? Tem outras definições mais voltadas para o setor militar, para o setor privado, enfim, mas esse é um conceito bastante genérico e que funciona muito bem. Tiago, e a gente olhando para a evolução do cenário das ameaças cibernéticas, como que você avalia esse impacto e a aplicação, né, do CTI na inteligência investigativa, que é, né, a temática desse assunto de hoje? Bacana. Bom, hoje, assim, tudo acontece na internet, né? Difícil uma empresa que não tenha nada conectado a ela. Então, você tem parte da sua estrutura ali, você tem muitos parceiros conectados a esse ecossistema todo. É difícil também você depender de uma estrutura 100% sua, você vai depender de um fornecedor, de uma solução, de uma empresa de meio de pagamento, de uma empresa de logística. Você tem um ecossistema bastante complexo. E as ameaças hoje, né, depois da na verdade já existia, mas depois da pandemia todo mundo foi para o home office, né? Até o crime tradicional foi para o home office e isso potencializou bastante o cenário de ameaças. Quando a gente olha do ponto de vista de CTI, o principal ponto que a gente tem hoje colocado como inteligência como um todo, não só na questão investigativa, numa primeira camada de inteligência, é que CTI seja uma área que seja o drive de cibersegurança, ou seja, a partir do momento que eu entendo quais são as ameaças que a minha empresa está direcionada, o meu setor, a indústria como um todo, ameaças que são globais, né? Por exemplo, uma falha no Windows, ela é global, independente de que empresa eu esteja falando, se é pequena, média ou grande, de qual setor ela seja. Então, a partir do momento que eu conheço isso, fica muito mais fácil eu tomar decisões do que eu preciso investir em ferramentas de segurança, aonde eu preciso direcionar esforço, aonde eu preciso colocar mais energia do ponto de vista de defesa. Então, esse é um primeiro olhar que a gente tem com o CTI, para a gente conseguir ser esse drive do que está acontecendo
do ponto de vista de ameaças para a minha empresa ou para o meu setor, né, como comentei. Então, a gente pode ir para ameaças diretas, setoriais ou globais, né, pensando no funil. E quando a gente coloca isso do lado de apoiar o cenário investigativo, hoje, quando a gente vai olhar a metodologia de perícia forense, por exemplo, que é da década de 80, né, você falava de duplicar o disco de um computador, de fazer a perícia das evidências. Hoje, o atacante não tem mais nada no computador dele. Ele tem um servidor em nuvem, ele faz tudo remoto. Se você for procurar evidência no computador dele, não vai ter quase nada. Então, esses rastros hoje, essas evidências armazenadas em um dispositivo, ou seja, num smartphone, num laptop, é muito difícil de você encontrar. Óbvio, tem casos e casos, mas cada vez mais os atacantes estão se profissionalizando também e dificultando esse processo. Então, assim, você tem um cara conectado no servidor que está hospedado num país X, ele se conecta numa VPN utilizando outro país, contrata serviços de outros atacantes, porque hoje o cenário de crime cibernético, a gente fala que é um crime as a service, ou seja, você tem o atacante que só faz a tela do phishing, você tem um atacante que tem a base de dados de e-mail, você tem um atacante que vai fazer o disparo desse e-mail, você tem um atacante que vende a conta laranja para receber a grana, você tem um atacante que lava esse dinheiro. Então, mesmo que eu não saiba fazer nada disso, eu posso contratar esses serviços hoje pela internet. Qualquer grupo de WhatsApp e Telegram hoje no Brasil, você encontra isso em menos de 10 minutos. Então, mostra que a gente tem um potencial ofensivo muito grande, principalmente quando a gente fala do Brasil aqui, né, especificamente, do cenário de fraudes. E na hora de investigar, putz, não tem como eu ficar só olhando aquele computador. E esse CTI ajuda muito, justamente por conta dessa possibilidade de eu coletar muitas fontes de informação externas, conseguir correlacionar tudo isso e gerar inteligência do ponto de vista de criar todo um contexto de uma ameaça. Porque às vezes você vai olhar um computador, você tem uma parte de um ataque. Para eu identificar um ataque inteiro, eu tenho que juntar várias pecinhas de um quebra-cabeça. Então, cada pecinha está em um computador diferente, está em um país diferente, e isso, se eu for seguir a metodologia tradicional, eu não vou para lugar nenhum hoje. Dificilmente a gente vai fazer um laudo pericial que eu consiga ter elementos suficientes ali só olhando um único computador. Na prática, um caso, né, prático, né, de um ataque nesse sentido, como que a investigação, na prática, ela segue? A gente tem dois fatores que dificultam bastante. O primeiro é essa cooperação institucional, ou seja, entre agentes de lei, para você conseguir ter isso mais rápido. O tempo é o nosso pior aliado que a gente tem aqui. A gente está o tempo inteiro lutando contra isso. Pense no seguinte: um atacante ele pode criar uma conta na Amazon gratuita, subir um servidor durante um mês gratuito e destruir esse servidor talvez em 3 minutos, em 4 minutos. Então, assim, se você for pensar do ponto de vista tradicional, de olhar endereço IP, aquele endereço IP ficou atribuído para aquele servidor malicioso 3 minutos. Mal deu tempo de registrar log, mal deu tempo de olhar essa informação. Então, a volatilidade dela é muito rápida. E aí, se eu não tiver essa cooperação do ponto de vista de networking, de permitir um caminho, não estou falando só da cooperação legal, mas de ter uma cooperação que tenha um caminho ágil até esses órgãos, isso a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E aí tem um outro ponto que eu gosto bastante de usar, que é inteligência boa e inteligência compartilhada. Não adianta eu ter só inteligência para mim. Eu preciso compartilhar isso com outras empresas, com outros setores, porque a ameaça que bate para mim, bate para todo mundo. E se a gente não... E do outro lado, eles estão se colaborando, né? Tanto que crime organizado.
a gente precisa organizar do nosso lado aqui. Essa colaboração ela é inevitável, seja entre o setor público, né, falando ali de agentes da lei, mas também do setor privado, né? A gente tem um ponto, quando a gente fala de inteligência, que é o que é informação de inteligência e o que é informação de investigação. Então, eu posso hoje levantar um monte de informações de inteligência em fontes abertas, tudo, que vão me dar um norte para que caminho eu devo seguir. Por exemplo, eu tive um caso onde nós tínhamos 3.500 e poucos endereços IPs do ataque. Um único ataque. Tá? Desses 3.000, vamos arredondar para 3.500. Desses 3.500, 3.498 eram de provedores de VPN. Eu te pergunto, se eu for pedir quebra para esses provedores, é um provedor que está lá na Rússia, que tem uma política de privacidade que ele não responde para nada, e que, vamos lá, honesto, você acha que o cara usou o cartão de crédito dele para contratar? Ele colocou o nomezinho dele real? Não, né? Só se ele fosse, com perdão, muito inocente, muito burro. E nesse caso, o que ajudou a gente eram 2 únicos IPs, que tiveram 2 únicos acessos, que eram IPs que não estavam na VPN. E essas foram informações de inteligência. Então, assim, se eu não usasse inteligência, eu ia pedir quebra desses 3.000 e poucos IPs, mais os 2 daqui do Brasil. Eu ia perder um baita tempo investigativo e ia morrer na praia, nesses 3.400 e pouco, sendo que eu já posso ir mais assertivo. Eu chamo direto aqui no Brasil, para a empresa, para a operadora daqui, responde mais rápido e muito mais ágil. Então, foi esse o caminho que a gente seguiu para conseguir dar uma agilidade maior do processo. Então, essa informação de inteligência, depois ela foi legitimada com as evidências dos logs, com a construção do laudo pericial, para que isso subsidiasse o delegado ali, o juiz autorizar uma quebra de sigilo. Então, a informação de inteligência, por si só, ela não tem um valor legal, porque é informação pública que está na internet. Eu não tenho como afirmar que um e-mail que aparece na internet vinculado ao Tiago, aquele e-mail é do Tiago. Eu preciso validar isso junto a uma fonte que é o provedor ali. Então, mas eu tenho como inteligência obter essa informação, né? E é uma analogia que eu gosto de fazer com os alunos, é que durante essa fase que a gente está de construir esse ecossistema todo de inteligência, a gente tem um quebra-cabeça enorme para montar. Só que eu não sei qual é a figura que esse quebra-cabeça se monta ao término. E por vezes a gente tem que pegar peças de um outro quebra-cabeça para juntar aqui. Então, ou seja, tem muitos casos que você passa e fala assim, isso aqui não faz sentido. E aí você continua coletando informação, gerando inteligência, passado meses, você fala assim, putz, aquele negócio lá de 2 meses atrás, agora faz sentido, porque conecta aqui. E aí você tem que buscar aquela pecinha lá de trás e trazer para o momento atual e ir construindo essa jornada. Então todo mundo pensa assim, fazer CTI é fácil, é rápido. Não, o CTI vive de base histórica, vive de correlação de dados, de análise de dados para conseguir gerar efetivamente essa inteligência e apoiar os processos investigativos em dar um direcionamento do ponto de vista de encurtar caminhos e direcionar caminhos também. Como que como que o CTI pode antecipar, né, futuros ataques e fortalecer mesmo a postura de segurança durante uma investigação? Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Tá? Vamos voltar a 2021. Essa informação está pública no site do Instituto Brasileiro de Proteção a Dados Pessoais. Eles criaram um mapa dos maiores incidentes, os incidentes mais relevantes no Brasil. Eles vêm fazendo isso ano a ano. Tá? E em 2021, tem um mapa de 2021 que é um cenário bastante interessante, onde ele mostra uma empresa do setor de energia sendo atacada em março. Tá? Abril
uma outra empresa do setor de energia sendo atacada. Em maio, outra empresa do setor de energia sendo atacada. Opa, peraí. Se eu também sou do setor de energia, é muito claro que tem algum ator de ameaça que está focando esse setor. E aí entra a questão da cooperação do network entre setores ou entre colegas, muitas vezes. Aí eu chegar para o meu colega lá da empresa X ou Y e falar, bichão, como que foi esse ataque aí? Não precisa, obviamente, me abrir detalhes, mas como que os caras usaram alguma ferramenta específica? Eles exploraram alguma falha específica? Eles usaram tipo de formato de entrada? Porque esse conhecimento, eu não abro nenhuma informação sensível quando eu compartilho isso, ou seja, quando eu compartilho os TTPs, que a gente chama, né, as táticas, técnicas, procedimentos. Aqui no Brasil a gente costuma chamar isso de modus operandi, inclusive. Quando eu compartilho isso, eu não estou expondo nada da empresa, nenhuma informação sensível dela. Estou falando como o atacante agiu. E isso me ajuda a moldar a segurança do outro lado, porque ele fala assim, olha, aqui ele usou a ferramenta X, ele explorou uma falha na ferramenta Y, beleza, eu tenho essa ferramenta Y, tenho, opa, peraí, deixa eu já corrigir essa falha, porque eu diminuo o meu risco, né? Deixa eu orientar os meus colaboradores a, se receberem uma abordagem desse tipo, tomar mais cuidado. Deixa eu colocar sensores nas minhas ferramentas para identificar esse padrão de endereço de conexão ou para esse comportamento de ataque. E isso se assim, ocorreu em 2021 durante o ano inteiro, de março até dezembro. Né? Uma dessas empresas foi atacada 2 vezes no mesmo ano, para você ter uma ideia. Então, ou seja, ela acabou não aprendendo com o primeiro incidente e acabou sendo ali. E aí você fala, pô, será que essa empresa que foi atacada lá em dezembro, né, será que ela não conversou em nenhum momento com nenhuma das outras empresas? Porque, normalmente, elas são concorrentes entre aspas, porque a partir do momento que eu tenho a concessão, ainda mais setor de energia, né, a partir do momento que eu ganho a concessão naquela área, uma concorrente não é mais meu concorrente ali, porque ele tem a concessão em outra área. O meu consumidor não pode contratar a energia dele, né, como operadora de telefonia, por exemplo. Então, não tem um movimento de colaboração nisso. A ANEEL, alguns anos atrás, soltou uma normativa para que criasse um centro de resposta a incidente compartilhado entre as empresas do setor de energia e essas informações fossem compartilhadas. A Febraban já faz isso há muitos anos com os bancos, né? Então, começa-se agora a estruturar esse modelo de cooperação e de troca de informação. Tá, Thiago, mas aonde isso pode ajudar do ponto de vista investigativo, né? Primeiro, em eu olhar a minha estrutura. Porque, assim, bom, o cara explorou a falha X numa concorrente. Eu posso ir lá e corrigir a falha X no meu ambiente. Mas será que esse cara já não está no meu ambiente? E aí entra o trabalho investigativo, ou seja, entra o trabalho de resposta a incidente de deixa eu olhar se esse comportamento existe na minha estrutura, se esse atacante já está no meu ambiente. Se ele já está, como que eu contenho ele? Como que eu consigo mitigar e reduzir esse risco dele dentro da minha estrutura? Então, a inteligência ela vai dando novamente um grande direcionamento para as áreas investigativas do que olhar, aonde olhar, como olhar dentro de cada um dos ecossistemas que eles têm para serem analisados. Então, esse é um direcionamento que a gente tem dentro das corporações. A CTI, quando a gente olha do ponto de vista de organograma, então a gente me pergunta assim, a CTI fica normalmente no organograma, né? Embaixo de cybersecurity, embaixo da parte de prevenção a fraudes, embaixo de compliance. O melhor posicionamento de CTI é acima disso tudo, porque CTI é uma área que ela é fornecedora de informação para todas as outras. Todas as outras áreas da empresa consomem a informação gerada por CTI. CTI não toma ação em nada, ela é simplesmente um grande provedor de informação para as outras áreas tomarem as suas ações.
Então, vou dar subsídio para o time de perícia ir lá. O que ele tem que olhar? Eu vou falar para o cara do marketing: olha, a gente identificou um site X aqui, que é uma página falsa nossa. Olha, o pessoal de cyber tem uma falha X que está sendo explorada por um grupo. Então, eu consigo municiar todas as equipes com um volume de informação bastante rico, para que, novamente, a gente consiga se antecipar as ameaças. Nem sempre está certo, né? Às vezes a gente chega tarde. Mas você está nos propondo, dentro dessa sua visão, que ele ainda estaria acima. Ainda seria acima. Seria acima. Abaixo do comitê executivo. Se eu Imaginei. tivesse poder hoje, falar assim: Santiago, onde você quer que a área de CTI fique? Embaixo do comitê executivo. Porque ela, ao Certo. contrário do que muitos pensam, que é uma área operacional e tática, CTI ela é uma área muito mais estratégica, né? E aí Sim. eu volto à definição da Carnegie Mellon, e é por isso que eu falo que eu defino que ela é uma das mais assertivas, né? Que eu vou fornecer informações para que eu consiga tomar decisões mais assertivas. Então, se eu estou É, embaixo de outra área, eu acabo enviesando um pouco o meu olhar, muitas vezes, e por vezes eu não tenho força para levar algo um pouco mais acima, né? E aí, assim, um esforço que nós, profissionais de inteligência, fazemos as empresas raramente sabem disso, mas os profissionais de CTI, informalmente, eles têm a sua rede de networking. Então, já existe uma troca de informação informalmente entre cada uma dessas pessoas. O que acontece é que a gente não tem isso de uma forma institucional. E aí é onde mora o problema. Porque daí fica, o Thiago hoje está na empresa X. Amanhã, o Thiago, só um minutinho que eu estou me arrumando aqui. Pronto, desculpa. Amanhã o Thiago está na empresa Y. Só que é o Thiago que conhece a Sandra, mas não é a empresa que o Thiago está hoje com a empresa que a Sandra está hoje compartilhando essas informações. E como eu falei, o timing é muito crítico para a gente. Para você ter uma ideia, eu tive um caso que o atacante, olha, é um ataque super simples, super comum para pessoa física, não vou nem falar para o lado jurídico, para o lado corporativo. Mas o atacante, ele comprometeu a caixa de e-mail da pessoa, logou no Instagram, resetou a senha dessa pessoa, trocou a senha dela, foi no Instagram, publicou uma série de fotos falando que estava se mudando, que estava vendendo geladeira, fogão, lá. Abriu uma conta pessoa física numa fintech, no nome da mesma pessoa que era dona do perfil. E em 14 minutos, ele recebeu um Pix de uma pessoa que comprou um dos bens ali. Essa timeline inteira demorou 14 minutos. Como que eu sei desse time? Porque as empresas que receberam a grana eram clientes de onde eu trabalhava e a gente notificou na hora e conseguiu segurar a grana ali e depois retornar para a pessoa que fez o Pix para que ela não perdesse aquilo. Mas enquanto eu estava tentando recuperar, isso foi com a minha cunhada, inclusive, enquanto eu estava tentando recuperar o Instagram dela, o cara estava conectado comigo no e-mail da minha cunhada. Eu trocando a senha do Instagram, o cara vendo o e-mail chegar, ele e ela trocava junto comigo. Foi praticamente tempo real, mas esse time inteiro demorou 14 minutos. 14 minutos eu não tenho tempo de mandar um ofício. Eu nem escrevo um ofício em 14 minutos. Né? Mando isso para a empresa, para pedir o bloqueio daquela conta. Aí, acabou. Quando, quando esse processo burocrático chegar lá no fim, o dinheiro já sumiu há muito tempo. Né? Então, esse processo hoje informal, ele ajuda bastante a gente. Não é o melhor dos mundos, sem sombra de dúvida, não é o melhor dos mundos. Por isso que a gente tem que trazer isso de forma institucionalizada ou setorizada para que a gente consiga criar esses vínculos.
O Fórum Econômico Mundial, em 2019, no relatório deles, colocou como as duas maiores preocupações, eles listam 5, mas a segunda e a terceira, salvo engano, ou a terceira e a quarta, não lembro agora a ordem de cabeça, mas está dentro das 5 maiores preocupações, é que até 2025, né, ou seja, até o ano que estamos, a maior problemática que seria a colaboração para troca de informação de inteligência sobre crimes cibernéticos transnacionais, ou seja, entre países e entre o setor privado e público. E ele fala que se não houver esse compartilhamento de informações entre o setor público e privado, o combate ao crime cibernético vai ser cada vez mais complexo e mais moroso e mais difícil. E a gente vê que isso foi em 2019. E a gente vê hoje, em 2025, que a previsão está completamente correta, que não dá mais para a gente ficar sozinho, eu não faço mais nada. Né? Eu preciso dessa cooperação entre colegas de outras áreas, entre concorrentes, entre países, porque senão isso não vai rolar. O Brasil é um país que tem um letramento digital muito baixo, muito alto, na verdade. Poucas pessoas sabem utilizar a internet corretamente, sabem diferenciar um e-mail. Veja a quantidade de pessoas que caem em golpes. A gente tem 2 casos, na verdade, 2 casos que eu gosto de citar nas aulas, depois até posso achar a referência para mandar para vocês, que chega a ser surreal como que a pessoa caiu naquele golpe. Um dos golpes, assim, e o importante, os dois são zero sofisticados tecnologicamente. Estou falando de 2 golpes 100% usando a engenharia social. No primeiro golpe, o atacante ele criou um perfil numa rede social e ele se passava por um astronauta russo. E aí ele começou a conversar com uma senhora no Japão e tal, papo vai, papo vem. Ele falou que queria muito conhecê-la pessoalmente, mas ele tinha que esperar a missão terminar para a Rússia mandar o foguete para a estação espacial para buscar ele. E ela, não, mas não tem como você vir antes. Ele falou, tem, mas tem que pagar para a Rússia mandar o foguete para cá, fora do período da missão, não tem esse dinheiro. E ela pagou cerca de 160 mil reais para a Rússia mandar um foguete buscar o cara na estação espacial. Você fala, cara, como assim alguém cai num golpe desse? E esse ano, não sei se foi agora em janeiro ou no finalzinho do ano, uma brasileira caiu no golpe também de relacionamento que ela acreditou que ela estava namorando o Elon Musk e mandou 50 mil reais para o Elon Musk. Gente, Elon Musk precisa de 50 mil reais. Né? Começa por aí. Então, mostra o quão ingênuo as pessoas ainda são, e é por isso que a gente tem um mar de oportunidades, principalmente quando a gente fala de fraudes aqui no Brasil. Então, falta um pouco isso, e eu concordo contigo que essa questão tem que vir de base, né? Eu podem criticar o que for a questão do governo do Obama, mas o Obama, no seu primeiro mandato, ele colocou, não sei se uma lei, mas enfim, que desde o ensino fundamental nos Estados Unidos, qualquer criança tem o ensino de cibersegurança. Então, desde o ensino fundamental, uma criança nos Estados Unidos já sabe, já começa a ser treinada a identificar abusadores, a identificar perfis falsos, a identificar e-mails falsos, porque ela vai sofrer com isso durante a adolescência, infância, vida adulta, vida profissional. E a gente não tem nenhum tipo de iniciativa nesse sentido aqui no Brasil. Então, e é um trabalho de médio e longo prazo, não tem como resolver isso muito rápido. Né? Tem diversos projetos sociais hoje que tocam isso, mas assim, atinge uma população muito pequena. Enquanto isso não for massivo, a gente ainda vai ficar patinando muito nisso. Né? Porque não adianta a gente colocar também um monte de ferramenta, eu não consigo impedir que a pessoa clique no negócio, não consigo impedir que ela fale a senha dela. Então, é um item bastante problemático. E aí, pegando a questão de IA, né, que você trouxe,
aonde a gente pode conectar a IA nisso, né? Sem usar o buzzword aqui, usar a IA só para falar de IA. IA ajuda muito a gente a identificar esses padrões, né? Voltando ali na definição, a gente está falando de coletar e analisar informações para identificar padrões e, em cima desses padrões, a gente tomar decisões estratégicas. Então, imagina o quanto de informação que eu tenho para analisar todo dia na internet, gerar inteligência disso e produzir conteúdo e produzir tomada de decisão para um cliente ou para vários clientes. Se eu não tiver ferramentas para isso, se eu não tiver inteligência artificial, machine learning, muita automação, isso não vai para frente. E aí, IA pode ajudar, por exemplo, em algum momento lá na frente, uma IA ouvindo uma conversa dessa, ou acompanhando as conversas no aplicativo de mensagem, falar, ô, não continua não, porque isso que o cara está te contando tende a ser um golpe, né? A gente ainda vai ter a possibilidade da pessoa poder continuar mesmo com alerta, mas eu acho que a gente vai evoluir com o uso de IA no sentido de defesa, chegar num momento desse mais à frente. Fere um pouco a privacidade? É uma escolha que a gente tem que fazer. Não tem como a gente ter segurança e privacidade ao mesmo tempo, hein? Eu tenho que abrir mão de um ou de outro em algum momento. Então, a gente tem que achar o equilíbrio nesses dois itens, né? Se eu quero que a tome, analise minhas mensagens, que ela analise o comportamento, que ela possa me gerar um alerta caso eu esteja numa conversa, por áudio, por vídeo ou por qualquer outra coisa ali que tenha um potencial ofensivo, eu preciso dar permissão para ela fazer isso. Não tem como ela, por si só, sem ouvir nada, sem interpretar aquele conjunto de informação, tomar qualquer tipo de análise ou qualquer tipo de decisão. Então, eu tenho que abrir um pouco de mão da minha privacidade e entra numa discussão eterna de privacidade, que acho que é um assunto para uma outra pauta também. Sim, sim. Mas eu vejo muito, né, Thiago, voltando do porquê da inteligência artificial, que nesse processo de coleta de dados, de informação, a AI ela vai acelerar esses processos, ela vai ajudar vocês com relação a esse fator tempo, né? O fator tempo, ela traz essa ajuda, não? Assim, sombra de dúvida. Não só o tempo, mas assim, o ser humano, ele não, a nossa capacidade de armazenamento de informação era muito limitada. Assim, quando eu falei de buscar uma pecinha do quebra-cabeça lá de trás, né, IA vai buscar isso muito mais rápido, ela vai lembrar de muito mais coisas do passado para correlacionar com o que eu tenho de presente de uma forma muito mais rápida, muito mais assertiva. Então, a chance deles, da tecnologia, em identificar padrões mais rápidos, mais assertivos e padrões que eu nem fazia ideia que existia ali, é muito grande. Pra você ter uma ideia, na antiga companhia que eu estava, eles são uma empresa que fornece uma plataforma de inteligência, então monitora vários grupos de WhatsApp, de Telegram, de fóruns, enfim. Por dia, só nas mensagens de Telegram e WhatsApp, passavam em torno de 5 milhões de mensagens. Não dá para analisar isso manualmente. É humanamente impossível. Né? Então, assim, tinha muita IA, muita tecnologia envolvida para identificar os padrões, para entender contexto, ainda mais em mensagem de WhatsApp, que se você pega uma linha solta só para analisar, ela não diz nada, eu preciso ler o histórico para cima, para baixo, entender em que contexto aquilo foi citado, entender a terminologia, porque eles usam gírias também, então, assim, cada tipo de atacante usa um tipo de gíria para falar sobre uma técnica, sobre um alvo, e ajuda a gente, sem sombra de dúvida, a não só processar e achar esses insights dentro desse conteúdo com bastante assertividade. E, assim, é um caminho sem volta, não tem muito como fugir. A gente faz isso há algum tempo, e está na moda agora, na realidade, porque tornou muito mais acessível, muito mais simples o uso. Mas IA existe desde a década de 70, 80. Não é nada
Nada novo. O novo é o poder que isso tem hoje, a velocidade que isso tem, as possibilidades que se tem e principalmente a facilidade de uso. Antes você precisava de um matemático, de um estatístico para criar esses padrões. Hoje você não faz isso. Em 5 minutos, qualquer pessoa pergunta alguma coisa para Alexa, para Gemini, para Siri, para o ChatGPT, para quem quer que seja, ele responde. Então, não tem como fugir mais disso, não só em cybersecurity, mas em inteligência e diversas outras áreas. É um caminho novamente, sem volta. A gente vai ser impactado por isso. Pensar que IA vai Tiago, tirar nosso trabalho, eu acho que é bobeira. não, é porque os Vai tirar de revisores quem lá. não sabe usar, né? Essa é a Isso. grande questão. Então, eu queria que tenha uma pergunta aqui sobre quais são os principais desafios na implementação dos processos de CTI para apoiar a inteligência investigativa na organização. Essa é uma pergunta. A gente vai por partes. Mas a segunda é: e quais são as ferramentas e tecnologias mais relevantes hoje para coleta, análise e disseminação de CTI no contexto de inteligência investigativa? Bom, vamos lá. Na implementação do processo de CTI, acho que o primeiro ponto é a empresa ter maturidade em enxergar o valor nisso. Porque se ela não enxerga o valor, eu não consigo colocar isso para baixo de forma nenhuma. Então, a partir do momento que a empresa entende que CTI vai ajudar no fornecimento de informações para que ela consiga tomar decisão, que vai apoiar e direcionar ações em outras áreas, que vai gerar toda essa inteligência para ela e que com isso ela vai diminuir risco, vai ganhar, elevar o seu nível de maturidade, vai conseguir alavancar até mais negócios, né? Quanto menor o risco, consequentemente mais negócios eu acabo tendo, ou até reduzir perdas, pensando em fraudes. Quando ela entende isso, fica muito mais fácil. Acho que o principal desafio que a gente tem hoje são os executivos entenderem essa questão do quanto importante é CTI e como aplicar isso dentro da sua corporação. Esse é um primeiro, talvez acho que o maior desafio que a gente tem hoje. E aí depois que essa ideia está comprada, colocar para rodar é muito simples. Não, é bem tranquilo, independente de onde ela vai ficar posicionada. Você fica embaixo de cyber, você fica embaixo de governança, embaixo do board, é só definir o papel dela ali e você vai elevando os níveis de maturidade ao longo do tempo. É um processo que demora um tempo, não é um processo rápido de ser implementado. Para você chegar num nível mais alto de maturidade, a gente está falando de uma implementação de 3, 4 anos para rodar, então, assim, mesmo em empresas pequenas, médias ou grandes, muito difícil encurtar esse período, mas é um processo bastante importante de colocar para as empresas terem essa noção de risco. E isso cada vez mais vem sendo cobrado. Então, acaba ajudando a gente, no bom sentido aqui, a ganhar força e vencer essa primeira barreira. Né? Hoje, empresas de seguro, por exemplo, elas pedem uma análise de risco cibernético. Se eu quero fazer um seguro cibernético de uma companhia, todas elas pedem uma avaliação de risco cibernético para aquela companhia. Tem companhias usando isso no compliance, na hora de contratar um fornecedor. Qual é o risco cibernético do meu fornecedor? Porque se for muito baixo, ele está conectado à minha estrutura, ele vai baixar o meu risco. Vai aumentar meu risco, na verdade. E aí pode me trazer problemas. Então, tem muita empresa usando o CPI, inclusive, para identificar níveis de maturidade dos fornecedores, inclusive no processo de compra. Esse é um ponto que dá para a gente extrapolar. E aí, obviamente, a implementação. Mas acho que, normalmente, o principal desafio é o executivo entender a importância, comprar a ideia e aí colocar para rodar. E aí, indo para outra pergunta, de... Como que era essa minha pergunta? Esqueci, desculpa. Não, sem problemas. Quais são as ferramentas e tecnologias mais relevantes, né, para coleta, análise e disseminação de CTI no contexto de inteligência investigativa? Ferramentas, assim, para disseminação e para utilização tem N. Né? Mas é que CTI você consegue fazer no papel e caneta.
óbvio que cada ferramenta tem as suas particularidades. Hoje, no Brasil, nós temos alguns fabricantes nacionais que se destacam muito do ponto de vista de plataforma de inteligência, onde você consegue dar visibilidade do ponto de vista de proteção à marca, de risco externo, de vazamento de informação, de phishing, de todas essas características. A gente tem diversas empresas atuando nisso, como a Axura, Pura, Tempest, Oplium, Defense, tem uma dezena aí de empresas, acho que eu devo ter esquecido de algumas, essas são as maiores. Internacionalmente, a gente tem empresas globais, como a Mandiant, que hoje é do grupo Google, Intel 471, BitSight, enfim, tem um arcabouço bastante grande também de empresas globais. É um ponto interessante da gente olhar, quando a gente fala de ferramenta, inclusive, é quando eu comecei com isso lá em 2000 e bolinha, não vou falar quando, em Guaraná com rolha, eu comecei trabalhando para uma empresa americana e nós atendíamos não só o governo americano, mas empresas multinacionais. E naquela época já era muito comum as empresas terem mais de um fornecedor de inteligência. Você fala, mas por que você vai contratar duas empresas de inteligência? Porque nenhuma empresa de inteligência consegue olhar 100% da internet. Então, assim, vai ter uma empresa que se destaca em olhar ameaças mais setoriais e externas, outras se destacam com um olhar muito mais voltado para fraude, proteção de marca. Então, depende muito do que eu tenho. Essa cultura vem ganhando força aqui no Brasil, das empresas contratarem mais de um fornecedor de inteligência, para justamente ter essa capilaridade e se complementar. Então, assim, putz, sei lá, a empresa X, ela é muito boa em coletar informações relacionadas a fraude, a sites falsos, a vazamento de dados, mas quando eu falo de falhas de segurança, de ataques de ransomware, de ataques à infraestrutura, ela não é tão boa, mas o concorrente dela é muito bom nisso, mas falha na questão de fraude. Então, elas acabam se complementando. E aí, até trazendo um dado interessante para vocês. Eu, há um tempo atrás, ouvi de um fornecedor falando que ele monitorava 100% da Deep Web, não era nem da internet. Eu falei, bom, não vou nem seguir a partir daqui, porque é uma falácia. E aí eu fui atrás de tentar entender, pesquisar muito o Google Index, né? Pensando em marketplace de buscador, hoje o Google é quem tem a maior base indexada. E aí eu fui atrás desse número, de uma estimativa de quanto o Google estima que ele indexa da internet superficial. Isso faz 2 anos. E o Google estava no site deles, inclusive, essa informação. Se quiser só buscar lá. O Google estima que ele tem indexado na base 5% da internet superficial. Então, assim, se o Google, com a potência que é global, consegue olhar 5% da internet superficial, você está me dizendo que você olha 100% de Deep Web ainda, que não é nem indexado, é uma falácia. E é inevitável que vão ter empresas que vão coletar, mesmo olhando o mesmo ambiente, né? Pegar duas empresas que olham fraudes em CTI, por exemplo. Vai ser inevitável que vão ter coisas que uma vai detectar e outra não, porque quantos grupos de WhatsApp tem, quantos grupos de Telegram tem, quantos fóruns tem, quantas páginas falsas surgem por dia. Então, assim, quanto mais empresas eu tiver, maior minha área de cobertura e isso acaba me dando mais visibilidade. Óbvio que para eu ter isso, eu preciso aumentar o nível de maturidade de inteligência. Então, pensando em como implementar isso dentro de uma estrutura, começa com uma empresa, começa com um processo, você vai amadurecendo isso ao longo do tempo, ganhando maturidade, entendendo qual player faz sentido para ti ou não, né? Se um player gringo é melhor que um player nacional, ou vice-versa, depende do tipo e de objetivo da empresa. Então, assim, eu não tenho hoje uma ferramenta favorita, não tenho um fornecedor favorito. Cada caso é um caso que a gente tem, mas essa é a principal fonte que a gente tem. E todas elas vão gerar subsídios
para a gente trabalhar do ponto de vista investigativo, porque todas elas vão coletar informações que vão apoiar no processo investigativo. E aí um ponto importante do processo investigativo é que muita gente pensa assim, CTI só provê informação, né? Quando a gente olha no cenário investigativo, um perito também pode pedir para a área de CTI fazer um hunting externo. Então, por exemplo, olha, eu achei uma informação aqui na análise de um nickname com o nome XPTO, mas olhando o computador isso não quer dizer nada. Olhando e colocando essa palavra nos seus motores de CTI, o que você consegue me dizer disso? Tem um perfil no fórum X com esse mesmo nome? Tem um perfil no Twitter com esse mesmo nome? Tem um dado vazado que tem essa informação? Tem um e-mail vinculado a esse nome, a esse apelido? Então, o CTI pode ajudar nessa busca de informação para aquilo que é informação sem contexto ou perdida ali durante o processo de análise e perícia investigativa, né? Então, eu posso sim municiar CTI para que esse CTI faça um hunting externo, produza essa informação e me retorne. E aí eu vou montando essas pecinhas do quebra-cabeça. Quais são as tendências emergentes para o CTI? E como isso pode impactar a inteligência investigativa? Queria que você Isso aqui vai ficar finalizasse com gravado. isso. E se eu acertar essa previsão, daqui a alguns anos vocês me mandam um Pix. De Ordinari. Eu acho que, assim, do ponto de vista de ameaças, né, inevitavelmente ransomware é a principal ameaça e, infelizmente, vai perdurar ainda por bastante tempo. Tá? É um modelo de negócio bastante lucrativo, é um modelo de negócio muito complexo de se combater e, infelizmente, as empresas acabam ficando na mão disso. O outro ponto é a complexidade cada vez mais dos ataques. Né? E aí, o advento da IA, ela facilita o nosso lado de defesa, mas também facilita o lado do atacante. Né? A gente vê cada vez mais ataques utilizando inteligência artificial para deepfake, para fazer deep voice, para criar campanhas de phishing cada vez mais assertivas, e isso não vai parar por aí. Já tem hoje atacantes usando IA para criar código malicioso que não seja detectado, que tenha uma característica mutável muito maior. Então, IA também seria um segundo ponto aí que preocuparia bastante a gente. E o terceiro, para encerrar, para mim fica a questão de complexidade dos ataques. Até algum tempo atrás, os grupos eles eram muito regionais. Assim, você pegava um grupo de fraude, por exemplo, era só detector brasileiro. Você pegava um grupo de ransomware, era só os russos, ou só o pessoal lá da China, enfim. Hoje não. Eu pego um grupo de ransomware que tem ator de ameaça em diversas nacionalidades trabalhando. E aí, aquilo que a gente comentou, se não tivesse a cooperação internacional, tanto entre empresas, mas entre setor público e privado, e setor público-público, de forma transnacional, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de combater todos esses itens. Então, eu elencaria esse top 3 aí de principais preocupações para os próximos anos.